nostra delicta. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha a aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Como ovelha diante dos que a tosqueiam, ele não abriu a boca. Por suas feridas, nós fomos curados. Meus filhos, o último canto do servo do livro do profeta Isaías só será, repito o que eu disse essa semana, bem compreendido se pararmos diante de Cristo crucificado. Não existiu no Antigo Testamento nenhum personagem, ninguém que cumprisse essa profecia ao pé da letra. Como entender que Deus, sendo bom, permitiu que é o seu servo se sujeitasse a todo tipo de sofrimento, se daí Deus não tensionasse tirar do mal um bem infinitamente maior? Estamos diante do Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se vocês não sabem, nosso Senhor morreu na mesma hora em que os cordeiros eram sacrificados no altar do templo, ali bem pertinho. No mesmo instante, na mesma hora. Aquele sacrifício espiritual, aquele sacrifício feito materialmente na nossa natureza, aquele sacrifício feito por um homem que também é Deus, aquele sacrifício feito pelo Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, possui um valor infinito, coisa que não possuía como valor o sacrifício feito pelos sacerdotes no templo de Jerusalém. Cada ano, o sacrifício do templo precisava ser renovado. Mas Deus, quando faz algo novo, faz como Deus. A ação de Deus tem todo um quê de valor eterno, quando não se volta atrás, porque aquilo era o necessário a ser feito, e só Ele podia fazê-lo de tal forma que tivesse um valor eterno. Portanto, foi Deus na nossa carne que se entregou à morte, que deixou-se destruir na cruz, como era destruído o cordeiro que era sacrificado. Imolação não é simples, não é sacrifício apenas. É um sacrifício onde a vítima é completamente destruída no sacrifício. É este o significado da palavra imolação. O cordeiro imolado, completamente entregue. Tudo no cordeiro para Deus, em favor do povo, sobre quem aquele sangue muitas vezes será aspergido. Lembremos que na Páscoa dos judeus, na Pessah,
que muita gente imagina que a passagem é o povo passando pelo Mar Vermelho. Na verdade, não é este o significado. O significado da Páscoa hebraica é a passagem do anjo da morte, que poupou todos aqueles que estavam dentro de uma casa que tinha a marca do sangue do Cordeiro imolado. Hoje o sangue de Cristo derramado na cruz espiritualmente marca a todos os que creem nele em qualquer lugar do mundo e em qualquer época da história, inclusive a nós neste ano de 2026. Fazemos memória do sacrifício do Senhor na cruz, subimos ao Calvário. Não é demais recordar que no dia de hoje é o único dia em que a igreja não celebra a missa. Já perceberam? Por uma fidelidade na memória desses dias aos fatos. Na quinta, ele institui o sinal, que vai significar e realizar espiritualmente a realidade que ele faz acontecer na sexta, no dia de hoje, nesta hora. Por essa razão não se celebra a missa. E no dia de amanhã, a missa só será celebrada depois do pôr do sol, dentro da vigília de Páscoa. Assim se completa os 3 dias. Claro, a contagem dos dias ressuscitou ao terceiro dia. Não é um dia de 24 horas no sistema que o Ocidente ou o mundo inteiro hoje adotou. Não se trata simplesmente de dia, no sentido de um espaço regular de tempo que iguala a sequência de nascer e pôr do sol. Não. A contagem dos hebreus, o dia começava ao pôr do sol. Nosso Senhor, então, morre ainda na tarde, no dia da sexta. Imediatamente após sepultado, começa já o segundo dia, mesmo que para nós ainda pareça sexta à noite. E uma vez no final da tarde de sábado, se pondo o sol, já começa o terceiro dia. É assim o modo de contar dos hebreus. Nosso Senhor fazia parte dessa cultura. E a igreja adotou também essa forma, porque é o único modo de interpretar a Escritura e a palavra de Cristo, que diz: no terceiro dia, tendo passado pela morte e morte de cruz, haverei de ressuscitar. O Senhor toma sobre si as consequências não apenas do pecado de Israel. Ele toma sobre si as consequências do pecado do mundo. Ele toma a peito não apenas a libertação do povo que era escravo num país estrangeiro, mas toma a peito a libertação de todo um povo que, se entregando ao mal, se tornou escravo também. E muitas vezes uma escravidão pior do que aquela que um povo estranho impõe ao outro, materialmente falando. Ele foi ferido por causa de nossos pecados. Palavra misteriosa do livro do profeta Isaías. Tenha diante de si Cristo e Cristo crucificado, e muito do Antigo Testamento será iluminado. Vamos entender muito, se não tudo. Diz o autor da carta aos Hebreus que temos um sumo sacerdote que entrou no céu. O único sacrifício que faz com que o céu se una à terra é o sacrifício de nosso Senhor. É isso que nos diz a carta aos Hebreus. Jesus, o Filho de Deus. Temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, porque foi na nossa carne que ele ofereceu o sacrifício, que se sacrificou. Portanto, o autor da carta aos Hebreus nos chama a aproximar-nos de Deus com toda a confiança, porque o castigo que merecemos ele tomou para si. Nada de estar tratando Deus com medo de levar uma cajadada ou uma chicotada de um vigia que está pronto a nos punir por qualquer infração a regras grandes ou pequenas. Confiança, meus filhos. Confiança faz com que a gente
saiba que é amado, faz com que a gente fique à vontade, e a confiança, ela se torna também um motivo e uma motivação, melhor dizendo, para que a gente seja mais fiel ao Deus que fez tudo por nós. Trair a confiança de alguém é considerado algo deselegante, deseducado, feio, falta de caridade, falta de caráter. Porque a confiança implica que ambas as pessoas se amem. Não há confiança onde não há amor, e só há confiança onde há amor. Deus nos ama primeiro e confia-nos coisas grandes quando vem a nós e se entrega por nós. Diante deste fato, como não amá-lo? Nós cantamos em algumas músicas o fato de que Deus nos ama de uma forma que só Ele poderia nos amar. Aquela ideia do ninguém te ama como eu, olha para a cruz, essa é a minha grande prova. Não é nenhuma novidade, a novidade é a melodia que foi feita para dizer. Já havia cantos antigos do Sagrado Coração de Jesus que aplicam a mesma ideia. Me lembro de um canto que começa: cantemos a caridade do coração de Jesus para que o mundo conheça o verdadeiro amor. E eu me lembro, há muito tempo atrás, na Catedral Nossa Senhora de Fátima, em Paulo Afonso, na Bahia, minha terra natal, quando na primeira sexta-feira de cada mês isso era recordado. E um homem sempre fazia o solo que dizia: eu não te amei com palavras apenas, mas eu te amei com o dom da minha vida. Olha para a cruz e vê meu peito aberto, contempla meu amor nesta ferida. E todos nós assim cantávamos com fervor, que a catedral tremia, coisa que um dia eu sonho acontecer na matriz de Frei Paulo também. A igreja toda, com todo gosto, cantava: agora compreendi o teu amor por mim, sangue divino do teu peito jorrado, lavou meu pecado, obrigado, Senhor. Um dia eu vou ver de novo o povo católico cantando como católico, rezando como católico, celebrando a liturgia como católico, e não como protestante que infelizmente parece que está infectado em tudo quanto é lugar. Duas pessoas dão um show enquanto o povo curte o espetáculo e não age e nem reage, e acha que para agir e para reagir precisa estar batendo palma, se rebolando, se balançando. Coisa ridícula. Um dia eu verei o povo católico celebrando como católico. Ainda terei essa graça. Estão assustados, né? É para isso mesmo. A gente não veio aqui para ficar com cara de contente, achando lindo e emocionante tudo. A gente veio aqui para subir ao Calvário, para ver a crueza do que o meu pecado e o teu pecado causou. A gente veio aqui para isso, meus filhos. A gente veio aqui para ver a consequência do amor de um Deus diante da nossa ingratidão. A gente não veio aqui para bater palmas como os carrascos, como os soldados que o matavam. A gente não veio aqui para fazer zombaria como os incrédulos. A gente veio aqui para encarar os fatos. Eu provoquei o sofrimento e a morte dele. Meu Jesus crucificado,
onde estás? Quem vos levou? Fui eu, foi meu pecado, que tais crimes perpetrou. Ponhamos a mão na consciência. Hoje existe uma tendência de dizer para as pessoas o tempo inteiro: você tem valor, você é importante. Tentam amaciar o nosso ego e nos colocar lá em cima. Mas antes da gente ceder à tentação de ter o ego inflado e começar a se achar o máximo, vamos entender o preço. Porque hoje temos valor? Porque fomos elevados. Temos valor porque Ele pagou o preço. Fomos elevados porque Ele se rebaixou. Que isso nunca seja esquecido. Nunca seja esquecido. Se não for o povo católico, meus filhos, a lembrar essas verdades, quem lembrará? Foi por causa dos nossos pecados que Ele foi ferido, e foi por suas feridas que nós fomos salvos. Cristo se imola. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Todas as passagens da Escritura que o São João colocou no seu Evangelho são cumprimentos de profecias e apontam Jesus para o Cordeiro perfeito, sem defeito, sem mancha. Um Cordeiro que não teve os seus ossos quebrados, para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. Essa passagem da Escritura é do livro do Êxodo, que fala do Cordeiro que será imolado e manda não quebrar os ossos do Cordeiro. Olharão para aquele que transpassaram o canto do servo. A liturgia é riquíssima. Que vivamos esses momentos com a intensidade de quem realmente está no Calvário. Que vivamos esses momentos com a intensidade de quem está diante do Cristo que dá a vida. Que vivamos esses momentos com a intensidade de quem vê-lo descer da cruz e ser colocado no colo da mãe cheia de dores. Que vivamos esses momentos como aqueles que prepararam o seu corpo para ser sepultado. Vamos fazer isso de forma ritual daqui a pouco. Colocaremos-nos diante de uma imagem do crucificado. Não se adora imagem. A imagem não é Jesus, nem é Deus e nunca será. Nunca foi, não é e nunca será. A imagem é apenas um sinal. Para lembrar a nossa memória, muitas vezes fraca, que esquece com rapidez, o preço do nosso valor, o motivo da nossa elevação. Não fique insensível. Não faça de conta que você não vê, porque o sinal é colocado diante de você. Não faça de conta que você não ouviu nada. Eu acredito que estou falando um claríssimo português. E não faça de conta que você vai ficar indiferente sem dizer nada. Que a nossa prece diga algo. Que os nossos cantos digam algo. Porque o mundo precisa saber: amor maior do que esse não existe. E qualquer amor só será elevado ao nível deste se aprender com este. Eu vou insistir muito nesse ponto. O Cristo se encarna para nos ensinar a ser gente, a ser humanos. Deve ser o critério para avaliar nossa existência sempre, meus filhos. Nos coloquemos na presença do Senhor. Que os nossos sentidos também nos levem a participar desses momentos.
e depois instiguem a nossa consciência a tomar decisões, uma vez que o nosso preço é um sangue de um Deus derramado na cruz, uma vez que fomos elevados, porque Ele se fez pequeno, humilde, porque Ele esvaziou-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre